Voltamos com o TV Mar News e a gente agora vai falar sobre a vitamina D diante desse problema, né, que a gente está vivendo de isolamento social, poucas pessoas saindo de casa e a falta dela aqui. O que a falta da vitamina D pode ocasionar na nossa pele? A gente conversa nesse momento com a esteticista Jaci Santana, ela que já está aqui a postos via Skype para conversar com a gente a respeito desse assunto. Jaci, bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem sim. Então, Jaci, a gente está aqui vivenciando essa situação de isolamento social, muita gente de fato cumprindo, algumas pessoas cumprindo, outras não, mas enfim, quem cumpre acaba tendo essa deficiência de vitamina D. E com o relaxamento agora do isolamento social, nós estamos exatamente nesse período chuvoso que a gente tem uma incidência ainda menor dessa vitamina. Como que a gente deve fazer para conseguir ter, então, o ideal que a gente deve ter no nosso corpo de vitamina D, mesmo diante dessa situação? É isso mesmo, né? Nesse período, né, o organismo tende a ter uma deficiência de vitamina D justamente por quê, tá? A vitamina D, ela funciona como um hormônio, tá? E esse hormônio, ele é ativado, no caso, quando a pele ela é exposta à radiação solar, tá? Isso, a gente precisa da radiação, né, dos raios ultravioleta para que essa vitamina D, ela seja sintetizada. Então, o que acontece? Existe, sim, alguns alimentos, né, que possuem vitamina D, como é o caso de leite, né, seus derivados, como no caso da manteiga, do queijo, do iogurte, sendo que existem também outros alimentos, né, como fígado, como alguns peixes, né, de águas mais profundas, como salmão, por exemplo, atum. A gente também encontra vitamina D na gema do ovo. Porém, com a alimentação, a gente consegue cerca de 20% da nossa necessidade diária, tá? Então, o que acontece? 80%, né, da síntese de vitamina D ocorre pela exposição solar. Então, temos aí a questão da importância, né, da exposição solar em relação à formação de vitamina D no nosso organismo. E, como você já tinha falado, né, esse período de isolamento, né, tem feito com que a gente, né, tenha se exposto pouco à questão da exposição solar e prejudicado nesse sentido. Porém, né, a gente, apesar do inverno e tudo, a gente ainda tem dias de sol. E a gente tem que aproveitar esses dias de sol para poder adquirir, né, essa quantidade necessária de vitamina D, já que ela é tão boa, né, tão importante para o bom funcionamento do nosso organismo. Não só de todo o organismo de uma forma geral, mas em especial também para a nossa pele. E quais são os efeitos que a falta da vitamina D pode trazer para a nossa pele? É o seguinte, né? Tanto para a nossa pele, né, a vitamina D, ela pode, né, ela traz inúmeros problemas, né? Mas um dos problemas maiores, né, não só para a nossa pele, como hoje, né, diante do problema que a gente tem vivido, né, com a questão da Covid, por exemplo, é em relação também ao nosso sistema imunológico, tá? Então, assim, a vitamina D, ela atua diretamente no nosso sistema imunológico. Por quê? Porque a vitamina D, ela interage, né, com as células responsáveis por combater as infecções, sejam elas de diversos tipos, né, pele, entre outras. Inclusive, vários estudos já evidenciam a relação, né, entre a deficiência de vitamina D com doenças, né, com infecções das vias respiratórias, né, como no caso de resfriados, bronquites, pneumonia e outros tipos de infecções também, de pele, por exemplo, também estão associadas à questão da deficiência de vitamina D. Então, Jaci, a pele que já está acostumada a levar sol, ela apresenta alguns sinais pela falta de sol? Acho que a gente está com algum probleminha de conexão. Pronto, voltamos. Você conseguiu me ouvir? Não, cortou um pouco. A pele que já está acostumada a levar sol, com essa falta de sol, ela começa a apresentar alguns sinais de que tá faltando alguma coisa? Olha, o nosso organismo, tá?
ele tem uma tendência a armazenar, tá, um pouco dessa vitamina D, tá? Ela armazena um pouco na gordura e no fígado também. Porém, é necessário, né, para que a gente esteja com os níveis de vitamina D suficientes no nosso organismo, para que haja pelo menos 3 vezes por semana uma exposição solar de no mínimo 15 minutos, tá? A gente diz esses 15 minutos para pessoas de fototipos mais baixos, tá? Que são pessoas que têm um nível menor de melanina. E um tempo de exposição maior, né, em média 30 minutos, para as pessoas que têm um fototipo maior, tá? Um nível maior de melanina na pele. Porque o que acontece? A melanina, ela funciona como uma barreira, tá? Ela tem uma ação limitante para a ação dos raios ultravioleta na nossa pele, né? No caso, para a penetração dos raios ultravioletas. Então, para uma pele de fototipo mais alto, é necessário que haja uma exposição de pelo menos 30 minutos, 3 vezes por semana. E para uma pele de fototipo mais baixo, em média, 15 minutos também, 3 vezes por semana, para que a gente possa adquirir as quantidades necessárias, né, diárias de vitamina D. Jaci, e quando tudo isso acabar, que a gente voltar a tomar sol, a gente precisa ter um cuidado a mais, já que nós estamos levando esse tempo sem exposição solar? Isso, o cuidado deve acontecer sempre, tá? Porque o que acontece? A gente necessita desse tempo e a gente vê que o período é pouco, tá? Que a gente precisa para sintetizar a vitamina D. E ao longo do nosso dia, a gente tem que se cuidar, né, com proteção solar, todos os cuidados devidos. Até a questão da exposição solar, né, tem que ser feito. Se for prolongado, né, período prolongado, tem que ser feito, né? Com todos os cuidados, respeitando o tempo em relação ao tipo de pele, o fator de proteção necessária. Então, assim, todos os cuidados, eles devem ser feitos, tá? Para sintetizar a vitamina D, a gente precisa de um tempo mínimo e o corpo já consegue absorver tranquilamente. Quando tudo isso acabar, os espaços públicos voltarem a ser liberados, ainda assim algumas pessoas vão preferir a questão daqueles espaços de bronzeamento solar que são reservados apenas para isso. O que são esses espaços? É seguro fazer esse tipo de bronzeamento? Isso. Inclusive nós temos, tá? Um espaço de bronzeamento. E nós trabalhamos completamente, né, respeitando protocolos de acordo com fototipos, tempos de exposição, para que realmente ele seja feito de forma natural, tá, de forma segura, né, garantindo qualidade, né, que a cliente precisa, né, para que ela consiga realmente só obter as questões positivas, né, só os benefícios que o sol pode nos trazer. Existe alguma orientação já para a gente ir se preparando para o bronzeamento? Isso, tá? A gente trabalha, a gente pede, né, no caso que as clientes, né, a gente atende na questão do cliente de fototipo mais baixo, os primeiros horários da manhã, né, que são essenciais, né, para a gente conseguir obter, né, um resultado de qualidade, né, e segurança para a pele daquela cliente. Embora que a gente tenha todos os cuidados, é necessário realmente que a gente atenda nesses primeiros horários da manhã, né, respeitando esses fototipos mais baixos, né, que são mais vulneráveis, né, que têm mais sensibilidades em relação aos raios ultravioletas, né, por conta da diminuição, da quantidade diminuída de melanina que eles têm na pele. E quando tudo isso acabar, esses espaços de bronzeamento, eles devem fazer seguir um protocolo sanitário diferenciado também para conseguir estar atendendo os clientes? Sim. Isso vai ser de extrema importância, tá? Na questão de agendamento, na quantidade de pessoas, né, atendidas por vez no local, para que haja realmente uma rotatividade menor de pessoas e também respeitando todas essas questões de higiene, né, como um aumento, né, já existe, mas precisa que seja intensificado, né, as questões de limpeza, né, no local para garantir ainda mais a questão de segurança. Muito bem, Jaci, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News e espero que tudo isso passe para a gente voltar a ser também aqui a capital do sol, o paraíso das águas, né? Sim, com certeza. Eu que agradeço. Até mais. Gente, olha só, a procuradora concursada de Rio Largo fez denúncias graves contra a atual administração do município. A gente tem a matéria aqui para a gente seguir, vendo o material de Mara Almeida.
No último dia 10, a procuradora efetiva de Rio Largo, Carla Brandão Muniz Formiga de Carvalho, representou nos órgãos legais uma denúncia referente a um suposto contrato milionário que teria sido firmado ilegalmente pelo município. Nós estamos aqui com a procuradora e ela vai explicar melhor para a gente sobre essa situação. Bom dia, procuradora. Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Qual que foi essa denúncia? Procuradora, explica melhor, por favor, para a gente. Eu recebi informações de indícios de atos ilícitos cometidos pela gestão atual e, como eu não tenho atribuição para fiscalizar, eu fiz uma representação junto aos órgãos competentes, que são o Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal, bem como o Tribunal de Contas. Em contrapartida, não poderia deixar de fazer essa representação na condição de servidora e com maior força de razão de advogada pública, que tenham o dever de defender os interesses públicos, o patrimônio do município. Eu quero esclarecer aqui que não houve nenhum equívoco, como foi aventado nos jornais, de que todos os contratos, todos os processos passam pelo órgão PGM. Sim, deveriam passar pela PGM. No entanto, hoje, tudo e qualquer ato, contrato, passa pelo Procurador-Geral do município, ou seja, não passa pela PGM, passa pelo PGM, que é um cargo comissionado, um cargo que é político, partidário. Inclusive, tem 2 subprocuradores gerais que foram criados através de lei nesta gestão atual, desse atual prefeito, que é uma desproporção e um despropósito, uma vez que fere frontalmente a Constituição a partir do momento que você deixa de fazer o concurso e contrata, nomeia cargos em comissão. Também tenho que ressaltar que não sou contra o cargo comissionado, mas existem cargos, como no caso de procurador-geral e subprocuradores gerais, que não têm comprometimento com os interesses do município. Eles estão lá temporários e estão para servir, na realidade, aos interesses do prefeito e não do município, que é o que tem acontecido, lamentavelmente, durante essa gestão do prefeito. Eu estou há 18 anos no município e nunca passei por uma situação dessa, de ter uma procuradoria comissionada. Porque, além dos 3 procuradores, existem assessores comissionados, a secretária é comissionada, não tem distribuição, transparência de distribuição, não tem um acesso a qualquer processo de licitação, nem contrato, nem muito menos a distribuição dos procuradores efetivos, dos procuradores comissionados. Tem casos em que existem contratos temporários, são contratados ilegalmente, afrontando completamente a Constituição, e são muitos os contratos. E o que está acontecendo? Esses contratos, a partir de um certo momento, o prefeito exonera, demite, e esses contratados entram na justiça, requerendo os seus direitos, que são concedidos, e ainda geram uns honorários advocatícios, porque a Fazenda Pública, hoje, ela responde, ela paga os honorários advocatícios. Então, está gerando ônus altíssimos para os cofres públicos. E quem paga isso? Os contribuintes, os munícipes, a população de Rio Largo tem que saber que o prefeito, o gestor, está lá para defender os interesses da população, né? E o que está ocorrendo é o contrário.
Eles não estão sabendo que estão pagando, né, atos ilícitos cometidos pelo gestor. E é lamentável essa situação. Procuradora, referente especificamente a essa representação, esses ilícitos, o que é que diz esses supostos contratos? Eles são referentes a quê? São referentes à compra de material de construção para reformas de escolas, locação de máquinas pesadas, locação de veículos, indícios fortíssimos de empresas que não são no papel, ou seja, elas não existem, logo não poderia haver contrato e muito menos licitação, né? Não se licita com um papel, não se licita com uma parede, né? A gente usa muito houve fraude na licitação. Na realidade, não é nem fraude, porque não tinha nem o prédio, não tem a empresa. É simplesmente o pagamento de uma pessoa a outra, né? Independente de empresa. Uma vez que, então, esses são indícios fortíssimos que devem ser apurados e vão ser apurados, inclusive, como eu disse, amanhã, quando eu apresentar na Câmara, e vamos aguardar, esperar que a conclusão seja efetiva em tempo hábil, não é? E é isso. Pois é, gente. Em nota enviada ao portal Gazeta Web, a Prefeitura de Rio Largo esclareceu que é de praxe que toda contratação realizada pela atual gestão, os contratos serem feitos por meio de processos licitatórios, o que inclui a aprovação das minutas dos editais e instrumentos contratuais pela Procuradoria-Geral do município. Ainda na nota, a Prefeitura de Rio Largo lamenta o equívoco da procuradora Carla Brandão Formiga de Carvalho e conclui informando que a gestão do prefeito Gilberto Gonçalves permanece à disposição para mais esclarecimentos. E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês.